Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Eu não sei em que momento você está me assistindo, mas espero que você esteja bem. Hoje eu estou fazendo aqui um formato de vídeo diferente, como você pode estar vendo. Estou aqui no cantinho da tela, estou mostrando aqui o Instagram. É um perfil que eu sigo, gosto bastante. É o Layer Lemonade. Depois você pode acessar aí no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição. Mas olhando aqui por esses dias, tem uma postagem aqui relativamente antiga, mas que faz todo sentido. E eu queria compartilhar aqui um pouco com vocês uns pensamentos sobre essa postagem, que aqui a postagem deles é Manual do que não fazer para artistas ansiosos. Eu particularmente sou ansioso, sou bem ansioso. Nos últimos anos tenho conseguido controlar essa ansiedade relativamente bem. Já passei por maus bocados, sofrendo desse mal, principalmente nos primeiros anos como artista, com as incertezas e tudo mais, mas hoje, felizmente, as coisas seguem sob controle. E eu quero mostrar aqui para vocês, vamos bater um papo aqui sobre alguns tópicos que o pessoal aqui do Layer Lemonade trouxe aqui nessa postagem. A primeira delas é se comparar com outros artistas o tempo todo. Cada artista tem seu ritmo e trajetória. Comparações excessivas só geram insegurança e bloqueiam a criatividade. Meu, isso aqui é um negócio que faz todo sentido. Eu concordo muito. E, cara, a comparação é algo que é quase inevitável, pelo menos no começo. Eu acredito que poucos artistas não sofreram, não passaram por isso. Infelizmente, muitos passam por isso, principalmente os mais jovens, que é ficar se comparando o tempo todo, sabe? Olhando assim, mas o trabalho do artista tal que eu acompanho já está num certo patamar, ele já atende tais clientes, ele já conseguiu conquistar isso, ele já conseguiu aquilo, e eu ainda não consegui, eu tô para trás, eu tô atrasado, eu tô ficando para trás, e, meu, essas comparações, ela vão te deixar cada vez mais insegura, porque cada artista realmente tem o seu ritmo, cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem um histórico de vida diferente, cada pessoa nasceu num contexto diferente, numa família diferente, passou por experiências diferentes e tudo isso vai influenciar, querendo ou não, na nossa jornada enquanto artistas. Então, essa comparação com outros artistas é um grande erro, é um erro que quase todo artista acaba cometendo, pelo menos a maioria. Eu já cometi muito isso. E lá atrás, lá no meu começo, eu tava tentando de conseguir clientes, mandava portfólio para tudo que era lugar, para agência, para editora, para tudo, e não conseguia, não tinha resposta, ou quando tinha resposta, a resposta era ou era negativa, ou era vamos ver futuramente e tal, e nunca acontecia nada. E exatamente nesses momentos, todos os artistas que eu acompanhava, que eu conhecia, estavam ali sempre me mostrando, estavam fazendo trabalho para editora tal, trabalho para agência tal, trabalho disso, daquilo. Eu ficava num desespero, meio que achando que, assim, pensando, meu, eu devo ser muito ruim, eu sou tipo um lixo, um desastre, porque todo mundo consegue trabalho e eu não. E só com o passar do tempo, as coisas foram começando a andar, foram, sabe, seguindo e eu pude ver que realmente isso não fazia sentido ficar me comparando. E também em relação à questão da qualidade de trabalho, né? Porque a qualidade também é algo relativo, mas cada artista tem um modo de trabalhar, tem um estilo de desenho, não só de desenho, né, mas de pintura, do que seja, de música, de tudo. E cada estilo, cada tipo de trabalho vai se encaixar num determinado mercado, e esses mercados têm suas particularidades, e você como artista também tem particularidades em uma série de fatores, e as coisas só acontecem depois de um bom tempo. Então é preciso ter muita paciência e ter cuidado para não se pegar aí sofrendo dessa ansiedade por ficar se comparando com outros artistas. O ponto número dois que eles trazem aqui é viver em função da profissão, que é uma coisa, um erro, uma falha que muita gente comete, que é a pessoa não tem vida, sabe? Eu quero ser artista, quero ser o que quer que seja, e aí a pessoa trabalha 24 horas, não faz uma pausa no fim de semana, não faz um exercício, não se alimenta direito, não dorme, não sabe, se torna uma obsessão. E aí quando você vê, você começa a ficar doente, começa a ficar estressado, começa a ter crise de pânico, crise de ansiedade, e aí às vezes você até ganha uma grana boa durante um tempo, mas aí depois você gasta toda essa grana com remédio, com tratamento, com uma série de coisas. E, sabe, é, é um erro, é uma falha, sabe? É claro, a gente tem que se dedicar à profissão, se dedicar à carreira, tem que ter empenho, tem que ter estudo, tem que ter dedicação, mas é preciso saber, ter em mente que isso é uma carreira, é uma profissão. Não adianta querer, sabe,
colocar o carro na frente dos bois, como se fala, para querer adiantar os processos, para querer fazer, tipo, o ganho de um ano em uma semana ou em um mês, porque é uma loucura. Então, como eles estão falando aqui, não é saudável basear sua vida inteira no trabalho. Burnout não é medalha de honra. Antigamente eu tinha uma frase que eu falava que eu achava isso incrível, eu achava a coisa mais maravilhosa, eu me achava demais com esse pensamento. E só depois do primeiro burnout, só depois de ter ficado despedaçado, que realmente eu me liguei da loucura que era essa lente de pensamento, que eu falava, dormir é para os fracos. Eu virava a noite direto para entregar trabalho, 3, 4 dias virando noite, trabalhando de madrugada. Acho que eu já falei em alguns vídeos aí, em algum momento, devo ter falado, que eu já cheguei a ficar 30 horas assim, ligado, sabe, sem dormir, trabalhando direto para entregar encomenda. Na época eu fazia bastante ilustração para editorial, projetos de estatais, coisa para o governo. Eu atendi uma editora que tinha muito desses projetos e os prazos eram sempre extremamente curtos, tinha uma quantidade grande de ilustrações para fazer. E tinha alguns momentos que eu fazia também não só a ilustração, mas o projeto gráfico das revistas, então eu entregava completo, sabe? O pessoal me entregava ali um arquivo Word com os textos, e aquele texto eu transformava num projeto gráfico para da ilustração ali, todo o design, todo o layout das páginas, de capa, tudo mais, e mais o trabalho de ilustração. Então eu pegava ali um arquivo ali só com os textos e entregava uma revista pronta para mandar para a gráfica e imprimir. E nessa loucura eu tinha que virar noites e tudo mais, e eu aguentei durante um tempo, mas chegou uma hora que a máquina quebrou. Mas isso é o que eu não faço mais, sabe? Ficar virando noite, ficar acordado, não dormir, ficar sem comer. Meu, não dá, é loucura isso aí. Você aguenta por um tempo. Se você for jovem, a gente vai 17, 18, 20, até uns 25, talvez 30, se você tiver uma saúde muito boa, você aguenta. Mas depois dos 30, cara, se ainda não tiver. Se você não tiver tido ainda um problema grande de saúde, para enquanto há tempo, porque mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai quebrar. Você pode ter certeza, não é se, é quando. Isso aí, sabe, eu digo sem medo de errar. Se isso ainda não aconteceu com você, para enquanto você está inteiro. Então aqui a dica deles é: reserve tempo para hobbies, amigos e principalmente descanso, cara. Descanso é fundamental, descansar faz parte. Se você não está descansado, você não produz direito, a qualidade cai, você começa a ficar estressado, você não entrega o trabalho com a qualidade, você começa a ter problemas na sua casa, isso reverbera na sua produção, reverbera na qualidade de tudo, sabe? Se torna uma tristeza. E ter hobbies também é muito importante, porque você fica só trabalhando, 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 aí você se vê se não faz nada além de trabalhar. Mesmo o seu trabalho artístico, que deveria ser algo extremamente agradável, se você entra nessa loucura de viver em função da profissão, de não fazer nada além de trabalhar, sabe, de viver, sabe, nesse ritmo quase que escravo, cara, chega uma hora que você começa a pegar até, sabe, aversão ao seu próprio trabalho artístico, à sua própria arte, de tanto que isso começa a te desgastar. Mas, sabe, isso é muito importante, sabe? Tempo para hobbies, tempo para ver os amigos, família e descansar, dormir legal, dormir bem, parar, assistir um filme, assistir uma história em quadrinhos, ler um mangá. Cara, hoje eu trabalho, quando tem que trabalhar bastante, eu trabalho bastante. Se precisa ficar até tarde, eu fico até tarde. Vez ou outra, raramente, quando não tem jeito mesmo, assim, quando não tem nenhuma opção ou alternativa, eu viro uma noite, mas eu acho que a última vez que eu virei uma noite para entregar trabalho, acho que deve ter uns 3, 4 anos, assim, talvez mais. Sabe? Só quando não tem realmente alternativa. E diga-se de passagem, nesse fim de ano, eu peguei para ler um HQ que eu tava há muito tempo para ler, ó, que é o Demolidor. É uma edição antigona, uma edição do desenhada ilustrada, ilustrada na verdade pelo Bill Sienkiewicz, escrita pelo mestre Frank Miller. Na época que ele era genial, hoje em dia ele tá meio mais ou menos, mas enfim. E cara, como me faz bem isso aqui, sabe? Pegar esse tipo de material, a arte do Bill Sienkiewicz é incrível, sabe? Sempre que eu vejo o trabalho dele. o- ele é o tipo de artista que me dá vontade de ser artista de quadrinhos. Quando eu vejo os quadrinhos dele, eu sempre penso, caramba, eu quero fazer quadrinhos desse jeito. Quando eu finalmente realizar o meu sonho de produzir os meus quadrinhos, as minhas histórias, eu quero fazer na pegada desse cara, porque assim, é um trabalho sensacional. Se você não conhece Bill Sienkiewicz, você precisa, ó, vou colocar aqui, porque, ó, olha aqui como que é a grafia do nome dele.
Bill Sienkiewicz. A última letrinha ali depois do C é um Z. Vou deixar o Instagram dele aqui também depois, que aí você vê lá o nível do trabalho dele. É um artista assim que eu gosto demais. E vamos aqui pro próximo ponto que o pessoal do Layer Lemonade está passando, que é aceitar todos os jobs que aparecem. Cara, isso aqui quando você está começando é uma tentação, que você está começando, você está um período enorme ali, querendo trabalho, mandando portfólio, tentando isso, tentando aquilo, não recebe resposta ou leva muito não. E aí quando finalmente a coisa começa a andar, parece que anda de uma vez. Aí começa a vir trabalho de todo lado, todo mundo quer trabalho na mesma semana, todo mundo tem urgência, todo mundo quer o trabalho para ontem. E aí você fica naquela, meu Deus, e agora? E se eu rejeitar esse trabalho e nunca mais conseguir trabalho com esse cliente? E se eu rejeitar essa enxurrada de trabalhos, de projetos, de propostas que estão chegando e depois eu peguei uma temporada de novo sem nada, o que que eu faço? E é loucura, sabe? Isso é mais uma falha que todo mundo acaba caindo na carreira, na profissão, que é pegar todos os trabalhos de uma vez que acontecem. E quando não tem nada, não tem nada, e quando vem tudo de uma vez. E eu tava falando com meu irmão essa semana, ele é ilustrador também, e ele comentando que ele fez uma pausa realmente porque ele bateu o pé e fez, porque tava vindo um monte de trabalho e se ele fosse aceitar, ele não teria tido uma folga no, uma folga no fim do ano. Então é preciso saber dosar, sabe? Porque trabalhar em excesso, realmente, como eles estão falando, para aproveitar todas as oportunidades, só vai te deixar exausto e frustrado. Porque você pegar um monte de trabalho de uma vez que vier, você vai se desgastar porque você vai ter que dar conta, óbvio. E aí você vai ficar acabado e com certeza você não vai conseguir fazer um trabalho de excelência em todos esses trabalhos. Você vai talvez conseguir fazer um ou dois que vão ficar bons e o restante vai ficar de mais ou menos para ruim. E aí esses clientes que receberam a entrega de mais ou menos para ruim também vão ficar frustrados e provavelmente não vão te chamar para fazer mais nada. E aí você pegou um monte de trabalho com medo de não conseguir pegar trabalho com eles depois, caso você recusasse. Aí, porque você pegou mais do que deveria e entregou um trabalho ruim, você não vai mais conseguir de qualquer jeito. Então, sabe, acabou que foi um tiro na água. Então, aqui realmente a dica deles é priorize projetos que realmente valem a pena. Aprender a dizer não é libertador. Nos últimos anos eu adotei essa proposta. É, certos trabalhos eu não pego mais, tanto pela proposta, pelo tipo de trabalho ou por questões de valores. Claro que dependendo do contexto, às vezes você tem que pegar de qualquer jeito, porque senão a conta não fecha, você não paga as suas contas. Mas eu diria que é mais valioso você pegar realmente os projetos que te interessam e que valem a pena, tanto do ponto de vista comercial, financeiro, quanto do projeto em si, porque às vezes você pega um projeto, mas você pegou só pelo dinheiro, e aí você faz aquele projeto, mas sem muita vontade, você começa ele já tentando finalizar, e aí a coisa não anda, sabe, a coisa não flui, então é um negócio assim que sabe, é complicado, é como se fosse comer uma pizza, mas você não gosta muito daquele sabor. Então nessa questão da arte realmente tem isso, mas nesse ponto aí eu diria que é muito de avaliar caso a caso. Eu particularmente hoje prefiro isso. E você tem mais chances, inclusive, de se dar bem na carreira quando você seleciona os projetos que você realmente quer fazer. Mas lembrando, dependendo da situação da ocasião, às vezes você precisa pegar um projeto que não é tão interessante, mas que vai render algum dinheiro. E o ponto 4 deles aqui é ignorar sinais de esgotamento. Ficar constantemente cansado, desmotivado e ansioso são sinais de alerta. Então, isso aqui realmente é uma coisa para ficar ligado. Sabe, se você tá num ponto onde você fica cansado muito rápido, se você tá ali fazendo trabalho, mas tá meio desmotivado, tá fazendo, mas só porque tem que fazer e não tá lá muito afim. Quando vem a demanda de um determinado cliente, você começa a dar um gatilho de ansiedade, começa a ficar meio, sabe, meio tenso, cara, é sinal que talvez você não devesse estar mais pegando esse tipo de trabalho que você está pegando. Provavelmente você está pegando um trabalho que você não curte fazer, você está pegando ele por algum motivo específico que não é a arte, talvez seja porque você precisa da grana, talvez porque você tem medo de perder esse cliente e ficar queimado, pode ser uma série de motivos. Então, é bom pensar em alternativas para não ficar preso nisso aí que está te fazendo mal, porque é realmente isso é problema. Então a dica dos caras aqui é: identifique seus limites e respeite-os. Terapia e pausas ajudam muito. Dependendo do caso, realmente você talvez precise de uma terapia, porque você pode estar com algum desgaste,
pode ter alguma situação ou alguma série de situações geradas por determinados tipos de trabalho ou tipo de cliente pode te gerar um desgaste, sabe, um burnout, sabe, uma ansiedade ou crise de pânico. Eu passei por isso também no passado, cara, eu já passei por um monte de porcaria. E, e chegou um ponto assim que eu larguei o cliente, assim, porque eu surtei de tanto, sabe, tanta dor de cabeça que o cliente me dava, tanta raiva que me fazia passar, sabe? Eu falei, meu, não quero mais fazer isso, não quero mais pegar, desisto, sabe? Chega, vou fazer outra coisa. Porque era tanta dor de cabeça, era tanta coisinha que o cliente trazia sem necessidade que, sabe, me. Tanto é que, assim, eu sou ilustrador, sou artista, sou designer gráfico também. E por causa desse tipo de coisinha, sabe, eu fiquei ali uns 4, 5 anos que eu não quis mais mexer com design. Porque, sabe, eu peguei trauma realmente que era um cliente que me trazia demandas de design e ilustração junto, eu parei, sabe, eu desisti. Eu passei a pegar só as demandas de ilustração desse cliente, porque design, se eu peguei trauma, eu fiquei um tempão assim, alguns anos sem, sabe, sem querer mais encostar em design. Porque esse cliente me esgotou. Eu levei um tempo assim e eu quase tive que fazer terapia, sabe? Foi um ponto assim que eu cheguei no limite do, assim, de, ah, caramba, se a coisa aumentar mais 1%, eu vou ter que fazer terapia. Felizmente eu consegui vencer isso com outras práticas que eu não vou recomendar aqui porque talvez não isso pode te influenciar. Então, se você está com algum problema desse tipo, eu te diria, procure ajuda profissional, que é o que tem mais chances de dar bom. Agora, se você tiver com algum problema financeiro e não tiver condições de arcar, aí você tenta outras coisas. Tenta dar uma descansada, relaxa, vai ler uns livros, tenta outras maneiras. O que me ajudou, e lembrando, isso aqui não é recomendação de tratamento. Se você está com problemas, procure um psicólogo, um profissional. Mas, se por algum motivo você achar que isso é válido como terapia, como meio auxiliar, eu, particularmente, eu utilizei o estudo e a leitura durante pelo menos um ano e meio mais de filosofia estoica. Foi o que me ajudou a vencer. Isso foi o meu caso, no meu perfil, de acordo com o meu dia a dia e com a vivência que eu já tinha anterior. E claro, o lado espiritual, na época eu frequentava a igreja também, então isso me ajudou bastante. Mas, dependendo do caso, isso pode não ser suficiente. Então, reforçando, se você estiver passando por burnout, crise de pânico, de ansiedade, depressão, qualquer coisa do tipo, tratamento profissional. Psicólogo, e se for o caso, psiquiatra. E vamos seguir aqui. Ahn, Acreditar que você precisa ser perfeito. Buscar a perfeição é uma armadilha que trava o seu progresso. O feito é melhor que perfeito. Isso aqui é uma grande verdade. Muitas vezes a gente quer fazer o trabalho perfeito, fica ali lambendo aquele trabalho e o prazo está acabando e você não consegue chegar nos finalmente do trabalho porque você está ali. Não, porque essa pontinha aqui tem que ficar certinha, esse brilhinho aqui ainda não está 100%, aqui ainda dá para ajustar e o prazo está indo, às vezes você não entrega por preciosismo demais. É claro que enquanto artistas, a gente tem que sempre buscar evolução, sempre melhoria, sempre aprendizado, sempre entregar o melhor trabalho possível para o nosso cliente. Porém, é preciso ter em mente que quando nós trabalhamos como profissionais, nós temos que, antes de mais nada, entregar o projeto dentro do prazo, caso tenha sido um prazo estipulado, acordado e definido. Claro que podem acontecer imprevistos e você precisar estender esse prazo, mas isso tem que ser negociado e informado ao seu cliente. E se for um cliente minimamente bom, honesto e compreensível, ele vai te ajudar. É claro também que existem setores onde não há possibilidade de revisão de prazo, porque às vezes esse cliente depende da sua entrega para dar andamento em outros processos, e se esses processos também não seguirem o prazo, a coisa pode dar um problema enorme, então varia de caso a caso. Mas é preciso ter essa questão de que, cara, primeiro, a perfeição não existe. O que você pode fazer é buscar elevar o seu nível artístico cada vez mais, elevar a qualidade da sua entrega cada vez mais, buscar meios e processos para a sua arte ter cada vez mais velocidade e sem perder a qualidade, de preferência até ganhando, mas isso vai levar um tempo, isso vai demorar. E isso só vai acontecer realmente com a experiência, com a constância na produção, você conhecendo quais são os seus limites, até onde você consegue fazer, o que você consegue agilizar, o que você não consegue, então, isso é algo que vai acontecer com o passar do tempo. Vai levar um tempo e é só com experiência mesmo, é só com, ó, cabelo branco. Então, não se estresse, busque entregar o melhor, mas tenha sempre a consciência de que não existe trabalho perfeito, perfeição não existe. Isso é um ideal inalcançável. Inclusive, tem uma live aqui onde eu falo disso. Ela é um pouco polêmica porque eu abordo um tema relacionado a fracasso e tudo mais. Talvez seja um pouco difícil de entender no começo, mas eu vou deixar o link na descrição aqui também, depois você vai lá ver essa live. Mas a dica dos caras aqui, ó, é
Permita-se errar e aprender com isso. Seu crescimento vem das tentativas. Isso é algo bem verdadeiro, porque, sabe, a arte é tentativa e erro. Por mais que você estude, por mais que você faça cursos, que você aprenda técnica, muita coisa vai ser realmente ali cara, da vivência, do aprendizado, do erro. Você vai, às vezes, testar uma coisa e não vai sair como você imaginou, mas você vai conseguir um outro resultado que você não esperava, e aí você incorpora isso na sua arte, ou você retira da arte porque você já sabe que aquilo, se você fizer daquele jeito, não vai ter o modo, o resultado que você queria. Então é muito dessa coisa de testando, experimentando, aprendendo, incorporando com o passar do tempo, e aí você vai finalmente ir alcançando essa qualidade maior. Você vai se aproximar mais desse ideal da perfeição, mas é preciso ter sempre em mente que não existe trabalho perfeito. O que existe são trabalhos de alto nível, trabalhos de excelência, trabalhos de realmente de alta qualidade. Mas tem que ter em mente que essa evolução ela é constante, é dia a dia, sabe, é sem pressa, realmente sem pressão. E se você trabalha com arte tradicional, então, aí é que você tem que estar realmente aberto, realmente a imprevistos, tá realmente, sabe, ter essa noção de que não existe a perfeição. E até essas imperfeições, essas, entre aspas, falhas ou erros, elas são que vão dar o charme, talvez, e o diferencial ao seu trabalho, que vão dar a característica única que pode valorizar, inclusive, mais o seu trabalho. Então, relaxa, não busque ser perfeito, busque ser profissional, busque ser honesto, busque ser um profissional agradável, um profissional que atende a demanda do seu cliente de maneira correta, reta e justa, sem se desgastar e sem arrancar os seus cabelos, porque você precisa muito deles. Vamos lá. E para fechar aqui, a carreira é importante, mas sua saúde é fundamental. Cuide de si mesmo, assim como cuida da sua arte. E isso aqui é um ponto-chave realmente, sabe? A nossa carreira é importante, trilhar o nosso sonho, o nosso objetivo de viver da arte, de ganhar dinheiro com a arte, de, sabe, sei lá, não sei qual é o seu sonho, de ficar rico, de dominar o mundo, de qualquer coisa, mas se você não tiver sua saúde em dia, saúde física e mental, cara, a coisa não vai andar, porque você não vai conseguir ter uma produção, você não vai conseguir evoluir na sua arte, você não vai ter, sabe, um futuro. Sabe, é preciso tirar da mente aquele estereótipo, aquela coisa meio romântica do artista, sabe, sofredor, ou aquele artista na sarjeta, caído, que bebe o tempo inteiro, que tem que estar sofrendo, que tem que estar todo destruído pela arte, que se acaba e que, sei lá, e que morre com 25 anos pelo amor à arte. Ah, não. Sabe, você tem que ter saúde física e mental para você poder ter tempo para estudar, tempo para aprender, para evoluir a sua arte, para ver a sua arte crescer, alcançar mais pessoas, mais locais, para mais demandas virem, para você ver realmente sabe, o legado da sua arte. Quanto mais saúde você tiver, mais tempo você vai ter de vida, provavelmente, possivelmente, e mais tempo você vai ter realmente para ver o seu trabalho crescendo, evoluindo. Você vai estar olhando, cara, 10 anos atrás meu trabalho estava assim, hoje está assim. 2 anos estava assim, agora já está assim. Como daqui 3 anos eu quero que seja de tal maneira. E aí você poder projetar o seu crescimento, a sua carreira, a sua evolução. Sabe? É um negócio que é preciso a gente ter em mente. A nossa arte é importante, a nossa arte é valiosa, a nossa arte é algo que está dentro do nosso coração, que a gente que é um meio de vida, é um estilo de vida, de certa maneira, mas é necessário também ter consciência de que nós precisamos estar bem para que a nossa arte também esteja bem, para que a nossa arte cresça, para que a nossa arte evolua, para que a gente possa desfrutar da nossa arte e entregar mais e mais para o nosso público, sabe, para aqueles que a gente, para as pessoas que a gente quer alcançar. Então, isso aqui é uma reflexão bacana. Tem aqui a página no Instagram do pessoal aqui, ó, Layer Lemonade. É uma página direcionada a motion design, animação. Eles têm uma escola de animação também, tem canal no YouTube. Eu sigo mais o Instagram deles, porque eles têm uma pegada mais voltada para o lado humano, realmente, para o lado do desenvolvimento pessoal como artista, não tanto do lado técnico. Mas se você tem interesse também indica, se você mexe com animação, com motion design, pode ser aqui uma boa pegada, que lá no canal do YouTube deles eles têm um conteúdo mais direcionado à parte técnica. Então, fica aqui o meu recado hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Teve a primeira live aqui do canal Artista de Valor. Eu vou deixar o link não, o card está aqui, ó, do ladinho, aqui no canto, sei lá, aqui, ou aqui desse canto, ou aqui nesse canto. Então você clica aqui na live Artista de Valor, onde eu falo um pouco aqui dos novos rumos, apresento
um artista bem bacana que tem aqui, expõe alguns pensamentos também. Vai ser um prazer te ter aqui se você está chegando inicialmente, que se é a sua primeira vez aqui no canal. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença até aqui. Considere se inscrever no canal. Se você tem alguma dúvida ainda, assista mais os 2 ou 3 vídeos. E aí, se você chegar à conclusão de que vale a pena, vai ser um grande prazer ter você por aqui. Até mais, um grande abraço e valeu. Tchau, tchau.